Oração é um tema importantíssimo e é um instrumento de prática, é um instrumento de ação. É a forma como o cristão que nasceu de novo se relaciona com o Criador. É o exercício da afinidade, é o exercício da intimidade, da relação com Deus. Interessante. E por que eu chamo de exercício? Porque é um aprendizado. Por isso que é um exercício. A gente não sabe orar, a gente aprende. E às vezes não aprende direito. Porque nem todas as comunidades, nem todas as lideranças têm a prática do discipulado, se preocupam em ensinar biblicamente o que realmente significa orar e qual a implicação da oração na vida do cristão. Nós já falamos aqui num outro vídeo que a oração diz muito sobre nós, sobre as nossas motivações, sentimentos, pensamentos. Mas hoje eu quero te falar que a oração, às vezes, do cristão diz muito pouco sobre Deus. A impressão que a gente tem é que o Deus falado e às vezes invocado na oração é bem diferente do Deus que a Bíblia revela. A Bíblia diz, por exemplo, que Deus é justo. E muitos oram como se Deus estivesse agindo de forma injusta. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. E muitos cristãos oram como se Deus fosse vingativo, caprichoso. A Bíblia diz que Deus é bom. E muitos cristãos oram como se Deus fosse impiedoso, implacável, às vezes até rude. A Bíblia diz que Deus está conosco. E muitos cristãos oram como se Deus estivesse distante. Você já viu aquela turma que ora gritando? Grita, chama. Tem gente que chama, invoca Deus como se ele fosse um Deus pagão, no melhor padrão das civilizações antigas. E isso mostra que nem sempre as nossas orações refletem o que Deus realmente é. Então eu tenho uma sugestão para você nesse vídeo. Um exercício prático para a sua vida cristã. Quando você for orar, e não importa em que momento ou em que local, experimente ler a Bíblia antes, para que você veja na Escritura, preste atenção, para que você veja na Escritura o que Deus diz dele mesmo. Nós nunca saberemos o que Deus é, o que Deus pensa e o que Deus deseja se ele não nos contar. O homem não conhece Deus, a não ser que Deus revele a si mesmo. E como é que Deus revela a si mesmo? Pela sua palavra. Então eu sugiro que ao orar, na introdução da sua oração, leia o texto bíblico. Veja o que Deus fala de si, do seu caráter, seus atributos, sua vontade, suas promessas. Quantas coisas nós dizemos que Deus disse sem nunca ter dito? E quantas coisas que nós dizemos que Deus é sem que Ele seja? Uma das principais características da vida cristã é a plena submissão àquilo que a Bíblia está dizendo. Então, fica aqui a minha dica para hoje. Ao orar, antes de orar, durante a oração, depois da oração, leia a Bíblia, leia os textos, medite sobre eles e aprenda com a palavra o que Deus é. E quando estiver orando, fale sobre isso. Repita os textos, os versículos, os atributos. E a palavra de Deus encherá o seu coração. A palavra de Deus é luz. E lembre-se do que diz também o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E esta renovação só é possível através da sua palavra.